Te agradeço. Você começa, Charles? Sim, bem, boa noite a todos e todas. Estamos iniciando mais um evento de geopolítica, né? O terceiro encontro nacional de geopolítica e, em paralelo, o primeiro encontro latino-americano de geopolítica e estratégia. São eventos aí que ocorrem de maneira correlata, sendo que o que tem um pouco mais de tempo aí de vida é o nosso Encontro Nacional de Geopolítica, onde o nosso convidado esteve presente aí a todas as edições. O tema desse ano é os desafios geopolíticos pós-pandemia, dilemas e perspectivas do atual sistema mundo. Gostaria de agradecer aí os inúmeros parceiros, né, que colaboraram com o processo da organização, a partir aí o Laboratório de Geopolítica, Relações Internacionais e Movimentos Antissistêmicos, o Grupo de Pesquisa CNPq Geopolítica Mercosul, o CENEGRE, o Centro de Estudos em Geopolítica e Relações Internacionais, a Escola de Autoestudo Estratégico de Geopolítica, o Dossiê Geopolítico da Argentina, a SPBK Books, o Geoturismo da UERJ, o Grupo de Pesquisa Economia Política e Desenvolvimento Internacional, aqui da UFPEL, do curso de Relações Internacionais também, a Cátedra Pensamento Latino-Americano e Integração Regional do Manuel Garte, da Universidade Nacional de Rosário, a revista Intelecto, o curso de Relações Internacionais de Santa Vitória do Palmar, da FURG, o CIEP, o Centro de Investigação em Política e Economia da Argentina, a Associação Nacional de Profissionais de Relações Internacionais, o PPG em História da FURG, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Negociação Internacionais, também do curso de Relações Internacionais e da UFPEL, o Centro de Estudos Nacionalismo Marechal Horta Barbosa, da UF, a UERJ, a UFPEL, o Observa China e o Instituto Superior de Relações Internacionais, Raul Roa Garcia, de Cuba. Eu acho que é importante mencionar que nós tivemos que alterar um pouco a nossa transmissão em função da participação dos colegas cubanos, que sofrem embargo, então eles não conseguem ter acesso a vários sites em função do embargo feito pelos Estados Unidos aí há mais de seis décadas e que dificulta aí esse contato maior, mas vamos ter a presença deles. Para dar início à nossa conferência de abertura, é um prazer, né, um amigo, um velho amigo, o professor Paulo Zogum de Vicentini, da Federal do Rio Grande do Sul. Ele está sempre colaborando conosco, como já disse, e certamente trará inúmeros insights e perspectivas que são muito interessantes. Antes disso, um breve resumo aí do seu currículo, que o breve já é grande, né? É professor titular de Relações Internacionais da Federal do Rio Grande do Sul, professor permanente da pós-graduação em Ciências Políticas Públicas, bem como do doutorado em Ciências Militares da ESM, né? Atuou nos PPG de Estudos Estratégicos Internacionais e da Segurança Internacional e Defesa da ESGA, Escola Superior de Guerra. O seu pós-doutorado foi na London School of Economics e pela PUC do Rio. Doutor em História Econômica pela USP, mestre em Ciência Política e graduado em História pela Federal do Rio Grande do Sul. Ocupou a cátedra da Rui Barbosa de Estudos Brasileiros na Universidade de Leiden e a cátedra Rio Branco de Relações Internacionais na Universidade de Oxford. Então tem uma atuação vasta, é uma pessoa que a gente tem o maior prazer em escutar qualquer conversa, né? E que é muito importante nesse momento que o mundo passa por transformações, não só do ponto de vista de pandemia, mas também sob o ponto de vista geopolítico, em função desse novo cenário que se configura com a questão da Ucrânia, essa atuação dos Estados Unidos e da União Europeia aí, promovendo, bem como da China. E tenho certeza que o professor Vicentini trará todas essas dimensões para o nosso debate. Professor, muito obrigado pela sua presença, pelo seu convite. É um prazer recebê-lo aqui hoje. Muito obrigado. Bom, muito boa noite. Eu que agradeço o convite. É realmente
uma honra, né, estar fazendo a fala de abertura de um evento tão importante e tão ramificado como esse. Não é só a referência a todos os centros de pesquisa que estão participando do evento já fala por si mesmo. O que eu vou falar, né, a geopolítica ela é algo extremamente importante, mas, em geral, muito mal colocado, né? Ou seja, ela aparece muito como um determinismo geográfico sem a dimensão temporal, sem a história, né? E, depois de muitos contatos, né, eu tive experiência de docência em vários centros, né? Aí não foi mencionado, mas os que eu mais me senti à vontade na verdade, foi em Cabo Verde e em Moçambique, foram os lugares onde me realizei fora do Brasil muito bem, né? Eu propus uma visão para a gente inovar, né, no pensamento geopolítico, para que a gente saísse das questões muito quantitativas e geográficas para uma questão mais qualitativa e mais política, tá? E eu produzi, em 2019, está na Austral, Revista Brasileira de Estratégia e Relações Internacionais, 2019, aqui da universidade, com acesso gratuito, está em português e está em inglês, e parece que foi traduzido para o espanhol numa revista da Colômbia, que me pediram autorização, mas depois não me deram mais nenhum retorno, mas eles devem ter publicado por lá também em espanhol. E uma versão mais atualizada está no nosso livro, né, que vai sair organizado pelo Pena Forte. Então, eu chamei, né, isso de os eixos do poder mundial. Depois de ler muita bibliografia e muitos supostos clássicos, né, a gente é obrigado a referir certos clássicos e a gente não sabe bem do que eles estão falando, né, e as pessoas tomam aquilo como verdade fora de contexto, tá? Então, eu vou, como temos alguns estrangeiros, eu passei aí um PowerPoint para que as pessoas que às vezes não compreendem bem o português possam ter um material para olhar e vocês têm mais detalhes nessa publicação. Por gentileza, pode projetar? Pode passar o primeiro? Passa. Passa para o seguinte. Eu passo aqui. Tá. A primeira coisa que a gente tem que observar é que a geopolítica está lidando com o poder das potências, vamos chamar assim, o poder das potências. Então, nós temos um sistema mundial. Tá? E que sistema mundial é esse? Antes do século XV, nós só tínhamos sistemas internacionais regionais de impérios terrestres pré-modernos. Tá? O mar, naquela época, era um obstáculo para o contato dos povos. Por isso, vamos dizer assim, as Américas, por exemplo, elas estavam muito afastadas, né, daqueles eixos de poder. Depois houve um período, no final do século XV até o final do século XVIII, que foi se formando um sistema mundial mercantil e oceânico a partir da Europa. Tá? Essa data escolhida como um simples corte, tá? Ela é a data da independência americana e da publicação da Riqueza das Nações, do Adam Smith. Tá? E só aí que nós vamos ter pela primeira vez uma hegemonia, tá? Então, que é a hegemonia britânica. Tá? Então, nós temos a Pax Britânica, em que só existe um país industrial, que é o Reino Unido, e
o sistema de livre comércio ele foi predominante. Tá? Então, durante um século, um pouquinho mais de um século, esse conceito de hegemonia pode ser utilizado porque a Inglaterra, vamos dizer assim, deu as cartas no sistema mundial e, controlando os mares, né, ela não precisava propriamente invadir regiões, porque simplesmente controlando os fluxos entre os países já era suficiente para ela impor as suas medidas. Tá? Não foi necessário quando o Haiti fez a sua independência revolucionária e começou a tentar utilizar a sua riqueza como do açúcar como uma forma de financiar o seu povo, né? Ela sofreu um embargo internacional e o Haiti teve que pagar, principalmente a França, uma indenização por mais de um século, né? As receitas em moeda internacional. Então, bastou que os navios britânicos controlassem o litoral, os navios europeus em geral, e isso é a causa principal da triste história que o Haiti teve. No final do século XIX, surgiram mudanças, né? Potências desafiantes, Alemanha principalmente e outras, né? que vai levar ao fim dessa era de livre comércio. Nós vamos ter praticamente meio século, até o final da Segunda Guerra Mundial, uma fase de crise e transição hegemônica. Tá? É uma época em que não só há uma disputa militar entre potências, uma disputa econômica, mas há uma disputa entre modelos econômicos. Tá? Então, é uma disputa em vários sentidos, a Revolução Soviética nesse meio tempo, duas guerras mundiais, até que se estabeleça um outro período de hegemonia, que vai ser dos Estados Unidos, né, que é a Pax Americana, e que existiu durante a Guerra Fria e o sistema da ONU. Né. A Guerra Fria sempre é mostrada como uma disputa entre duas forças equivalentes, e isso não é verdade. Os Estados Unidos eles estão liderando um sistema mundial, e o sistema soviético era um sistema regional, que no máximo conseguiu ter algumas alianças externas. Isso aí durou até o final da Guerra Fria, quando entramos numa nova fase de crise e transição hegemônica, que é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Aqueles que anunciaram o fim da história, né, como Fukuyama, não sabiam tudo que estava por vir em seguida. Tá? Pode passar o próximo. Nós tivemos, nesses últimos 150 anos, um clube de potências que são basicamente as mesmas. Tá? Na sequência histórica, a Inglaterra, o Reino Unido, tá? A França, a Alemanha, os Estados Unidos, a Rússia Imperial, depois a União Soviética, e agora a Rússia, o Japão e a China. Tá? Nós tivemos, ao longo do tempo, mudanças nas alianças. A Inglaterra e a França contra a França na Europa e contra a Rússia czarista no Oriente Médio e na Ásia, durante o século XIX. Depois, nós tivemos, na Primeira Guerra Mundial, a aliança das duas com a Rússia imperial contra a Alemanha. E, logo em seguida, todos contra a Revolução Soviética até o final da Guerra Civil. Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos, basicamente, de novo, o Reino Unido, a França, a União Soviética, os Estados Unidos e a China, que é a China pré-socialista, a China do Kuomintang, contra a Alemanha e o Japão. Depois, tivemos a Guerra Fria, onde todos esses países se aliam contra a União Soviética. Nós temos, nesse meio tempo, um conflito opondo a China Popular e os Estados Unidos, até 71, e também opondo a China Popular à União Soviética, de 63 até 87.
E, atualmente, nós temos um período de indefinição estratégica. Tá? Pós-Guerra Fria, ele tem uma indefinição estratégica e, basicamente, uma tendência dominante, que é a polaridade dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha contra a China e a Rússia. Tá? E a Alemanha, a França e o Japão, eles estão numa posição muito ambígua. Eu diria que o grande derrotado dessa guerra da Ucrânia já é a Europa Ocidental. Tá? Ou seja, a Europa Ocidental é o país que mais cometeu equívocos, são o conjunto de países, perdão, né, especialmente a Alemanha, né, e vários outros países europeus que têm os seus negócios, seus interesses econômicos, principalmente na relação com países do BRICS, e, no entanto, fazem em cima da aliança militar e diplomática com os anglo-americanos, né, cedem a agenda que eles impõem. Tá? Então, realizando muito daquilo que o Trump estava querendo fazer. Já vamos ver a seguir. Pode passar a fase seguinte. O que a gente pode pensar, né, como elementos metodológicos para definir os eixos de poder no mundo? Não são apenas os elementos quantitativos, como PIB, território e recursos naturais, população, forças armadas, mas também alguns elementos que seriam, vamos dizer assim, qualitativos e dinâmicos. Tá? Primeiro, qual é a posição de poder do país que a gente estiver analisando dentro do sistema internacional? Tá? Qual é a posição? Não basta dizer que um país é rico. Agora nós vamos ver os casos e nós vamos ver que países, às vezes, com enormes recursos, eles têm uma posição que é fraca. Tá? Segundo, qual é o estágio de desenvolvimento econômico e social desse país? Tem países que são jovens, que estão com um PIB mais baixo, mas eles estão em desenvolvimento, é uma força que está em movimento. Tá? Outros, às vezes, são prósperos, mas são já com um grau de desenvolvimento que está declinando. E um terceiro ponto muito importante, que é a trajetória da evolução político-militar do país. Ou seja, nós vamos entender o Putin, Vladimir Putin, não chamando um psicólogo para explicar se ele é maluco, se ele é megalomaníaco ou o quê. Né? Nós precisamos nos colocar, né, quando a gente faz um estudo sobre o poder de uma nação, a gente deve se colocar no lugar daquela nação e ver o que ela passou. Tá? Ou seja, são as diversas situações que se desenharam ao longo do tempo que formam uma percepção estratégica. Tá? Então, algumas frases que são ditas, por exemplo, sobre o temor da expansão da OTAN, tá? Elas têm que ser colocadas no contexto de uma história que o país teve ao longo de longa duração, vamos dizer assim, mas mesmo de média e de curta duração, já que falamos em sistema mundo. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, né, quando o país foi invadido para ser exterminado, né, os documentos do Terceiro Reich são bem claros sobre qual era a missão. Eles não estavam invadindo um país, simplesmente. Eles iam lá para destruir completamente um país, anexar territórios, eliminar populações e tal, sim, fazer um genocídio. Então, quando eles falam do nazismo, que existem nazistas ali, né, em algumas regiões, eles estão falando de alguma coisa que é muito séria para quem sofreu metade das mortes da Segunda Guerra Mundial. Em torno de 50 e poucos milhões, 26 a 27 foram soviéticos que morreram. E a guerra foi travada no seu território. Então, a percepção estratégica que as elites dirigentes têm, bem como a população, porque ninguém reina sozinho, é extremamente importante para fazer uma análise geopolítica.
ela não pode ser uma abstração completa da realidade histórica. Nesse sentido, a proposta que eu fiz nesse artigo, porque sempre falam assim, o clube dos países ricos, o clube dos aspirantes à riqueza e o clube dos pobres. Mas é isso mesmo? Não, não é bem isso. Então, eu diria, na minha percepção, tá? Então, vamos dizer assim, eu estou aqui em Porto Alegre, numa zona dentro do Brasil, periférica, numa parte do mundo que vai estreitando, vem a Argentina e termina. Tá? Estamos aqui. Por que nós temos sempre que nos referir a grandes autores do mundo anglo-saxão, da França, etc., né? E o nome deles já vem carregado com uma legitimidade? Nós não temos conhecimento suficiente, nós não temos espírito crítico? Temos. Tá? Então, eu sou favorável a que todos os povos tenham uma análise própria desse mundo. Tá? Nós não devemos rejeitar nenhuma análise, nenhuma teoria, nada disso. Mas a gente deve formar uma, né, de entendimento. Então, eu me atrevi a propor uma visão nova, né, para perturbar um pouco esse conhecimento linear da geopolítica. Tá? Nós temos que pensar numa geopolítica dinâmica e qualitativa, como eu disse. Então, eu diria que existem 4 eixos que eu vou explicar agora como é que eles são, como é que eles funcionam. Tá? Um eixo, o eixo militar rentista anglo-saxão líder. Existe um eixo, então, que é militar, ele tem poder militar, ele é rentista e ele é composto pelos países de língua inglesa, vírgula, com população europeia, tá? Que já vamos ver quem são eles. O segundo eixo é um eixo que é industrial, desenvolvido, ele não é rentista, ele ainda é industrial, tá? Ele é desenvolvido, mas ele é semi-soberano. É a União Europeia, o Japão, os tigres, os que perderam ou padeceram a Segunda Guerra Mundial. Tá? E ele é semi-soberano, o nome já diz tudo. Existe um terceiro eixo, que é um eixo que está avançando na industrialização, que é um eixo heterodoxo. Tá? Heterodoxo porque ele não adota os mesmos princípios sociais, políticos e econômicos do que os países liberais anglo-saxões. Tá? E ele é emergente e semiperiférico. Ele é emergente porque ele está crescendo, ele está se pondo, e são basicamente os países do BRICS. Eu chamaria aqui BRICS Plus, porque não são só os países do BRICS, tem outros países que não fazem parte formalmente dessa associação. Eu não chamo de bloco, o BRICS não é um bloco, ele é uma associação formada por um grupo de países, e tem outros que estão na mesma característica, vamos dizer assim. E, por fim, um quarto eixo, que seria um eixo com um nome muito longo, agrário, mineral, energético e demográfico, periférico. Ou seja, é a zona pobre do mundo, que é periférica, tá? Mas onde estão imensos recursos agrícolas, minerais, energéticos e, principalmente, tá? No ano de 2019, a ONU publicou um relatório de população que eu recomendaria a todos que lessem esse relatório, para ver a mudança que vai haver ao longo desse século na população mundial. Por exemplo, né, quando terminar esse século, a população de Angola vai ser ligeiramente superior à brasileira. A África, ela vai ter a população que é uma população que reúne mais ou menos, né, a Índia de hoje e a China de hoje. Ela vai ter o mesmo peso demográfico que aquela região. Então,
eu acho que isso mostra um pouco assim, qual é a situação e o comportamento estratégico que os países devem ter. Tá? Porque eu acho que uma das grandes formas de exercer o poder no mundo é confundir as elites acadêmicas e as elites políticas. Tá? Ou seja, é conseguir países que conseguem fazer com que as elites acadêmicas pensem de uma forma, tá, disfuncional, e os próprios políticos também pensem de uma forma disfuncional. Então, a melhor guerra, segundo o Sun Tzu e todos os outros, é aquela guerra que não precisa ser travada, que você ganha sem travar a guerra. Existe também aquelas guerras que você manda os outros lutarem por você, que eu não vou dizer o nome nesse momento. Por gentileza, a próxima lâmina. Aqui nós temos um mapa que seriam esses eixos de poder. Tá? Então, em xadrez está o eixo 1, que é a América anglo-saxônica do norte, tá? O Reino Unido. Atenção, o Reino Unido tem dezenas de ilhas e pontos estratégicos pelo mundo, onde existem bases, existe uma zona econômica exclusiva, tá? E a Austrália e a Nova Zelândia. Tá? Então, basicamente, os Estados Unidos e aquilo que é o Reino Unido, a Commonwealth, países onde a rainha ainda é chefe de Estado, tá? E que eles estão associados. Tá? O segundo eixo é esse aí da União Europeia, já pós-Brexit, e o Japão e os tigres asiáticos lá do outro lado. O terceiro são os países do BRICS, e aqui está colocado o Brasil numa posição que não se sabe claramente qual é ainda. Tá? Ele tende, vamos dizer assim, houve, ao longo do último ano e meio, uma tendência de retornar um pouco para a agenda BRICS, né? Mas tudo ainda muito incerto. E nós temos ali, por exemplo, a Turquia e o Irã, que são países que estão muito próximos, são países que estão em industrialização, são países que desenvolvem uma postura soberana. E depois nós temos em cinza os países que são do eixo 4, que são essas zonas que estão mais em disputas de semi-soberana, com assinalados aqui alguns países que são chave para o bloco 1, tá? Que no caso das Américas aqui é a Colômbia e o Chile. Tá? Esses países são aliados preferenciais, sempre. Não importa se em algum momento é atribuído o título de aliado externo da OTAN, etc. Né? Isso aí tudo é política apenas. Tá? Agora, aqui eu estou falando de estratégia. Tá? Então, a estratégia são esses dois países que são básicos aqui. E também o Marrocos, o Quênia, a Arábia Saudita. Tá? Esses países são países-chave. E aqui tem um que é pequeno e não aparece muito bem, que é o caso de Israel, que depois eu menciono alguma coisa. Por gentileza, a próxima lâmina. O que seria esse eixo militar rentista anglo-saxão líder? Os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a Austrália e Nova Zelândia. Tá? São grandes impérios marítimos hegemônicos, o Império Britânico e os Estados Unidos. Tá? O relacionamento desses países não depende de partidos, governos ou líderes. Tá? Eles foram formados através de alianças consolidadas na Guerra Mundial e Guerra Fria. Não é só, além de ser uma população de língua inglesa predominantemente europeia, etnicamente, tá? eles são, vamos dizer assim, eles têm 200 anos de história de aliança. Então, eu diria assim que isso é um elemento estrutural importante e que não muda muito
se o Partido Trabalhista Conservador ou se o Republicano Democrata ganham. Tá? É uma aliança que está consolidada. É uma sociedade urbana e pós-moderna. Não é moderna, é pós-moderna. O que isso quer dizer? Porque eles já se encontram numa economia basicamente rentista. Tá? Como é que os economistas explicam, por exemplo, que o Reino Unido tem uma moeda tão forte, valorizada, e que isso não se explica do ponto de vista de comércio, não é interessante para a economia comercial, mas para a elite que está lá, que já vive de renda, desvalorizar a libra seria atingir a propriedade. Então, veja bem, não é o país com todos os cidadãos, não temos esse mito que é para satisfazer a vontade dos cidadãos, não. É uma elite que ali governa e nós temos que identificar essa elite, como é que ela se comporta. Muitas vezes ela nem vive ali, ela vive nessas colônias como as Ilhas Bermudas, etc., que é uma espécie de condomínio de luxo ancorado no meio do Atlântico Norte. Né? Deem uma olhada no que são as Ilhas Bermudas para vocês verem. Só mora assim grandes milionários, artistas selecionados, não é dupla sertaneja, não entra, tá? Gente que fala inglês muito bem. Tá? Então, eles vivem de serviços e finanças, basicamente. Achei interessante que numa publicação ali de Brasília, agora falhou a memória aqui, IPEA. O IPEA publicou em 2011 um livro sobre essas questões do poder mundial. E tem esse gênero, ele trouxe, eu não sei de onde é que ele tirou esse conceito, mas eu gostei. Ele chama são democracias de consumo. Tá? A participação política, lá, eles não estão muito preocupados. A maioria da população ela está preocupada apenas no seu consumo. Tá? Então, isso explica muito. Elas são democracias de consumo. Tá? Ou seja, as pessoas têm um nível de consumo elevado e a sua principal preocupação cidadã, vamos dizer assim, é um consumo muito grande. Tá? Eles têm o poder militar, diplomático e financeiro. E eles têm, depois eu tenho algum mapa que eu vou mostrar aqui, muito superficial, mas vocês vão olhar, por exemplo, as águas territoriais britânicas e francesas, vocês vão ver, por exemplo, que a maior parte não está na Europa, está em vários oceanos do mundo, né? E principalmente esses locais dominados pelos ingleses são paraísos fiscais, né? E muitas vezes tem bases militares ali. Esse bloco detém o poder tecnológico, o poder cultural, ou seja, o soft power da cultura americana é impressionante. Né? Ele é impressionante como o mundo se curva a isso, tá? Como todos conseguem se enxergar um pouco nessa cultura, tá? E isso é um elemento muito influente de poder, não só sobre as elites, mas sobre a população, né, dos diversos países do mundo que imaginam ali uma espécie de paraíso. Ele lida muito ele domina todos os sistemas de comunicação. Tá? Então, por exemplo, o que explica a quantidade de filmes norte-americanos nessas televisões, tá? Se proporcionalmente eles não produzem tanto. Aliás, são filmes que se repetem. O King Kong virou King Kong 2, 3, 4, 5, 6, não sei quantos King Kongs. Ou seja, eles se repetem, né? E ocupam espaço que outros países que têm, às vezes, uma produção cinematográfica, eles não têm. Mas é assim, quando eu falo de comunicações, é a internet, são todos os meios de comunicação que são grandemente hegemonizados por esses países aí. Tá? E, principalmente, na área de inteligência. Uma das coisas importantes aqui
é que esse grupo ele não forma um bloco formal, porque não é necessário, porque eles já são. Tá? Então, o compartilhamento de inteligência. Só começo aqui com o CUSA, que é o United Kingdom, United States of America, que foi fundado lá ainda durante a Segunda Guerra, né, para captar inteligência dos alemães, né, ouvir as rádios, enfim. Isso aí passou, aperfeiçoado, passou a tal de rede Echelon, e que captava as mensagens do Pacto de Varsóvia. Porém, no ano 2000, houve um grande escândalo na União Europeia, isso aí foi ao Parlamento Europeu, porque essa rede ela continuava ativa e ela estava fazendo espionagem industrial, né, contra empresas europeias que concorriam com empresas anglo-americanas. Então, é muito interessante esse compartilhamento da inteligência. Agora, questões sobre esse bloco. A primeira delas é o seguinte: a relação OTAN e dentro da OTAN, a relação entre os Estados Unidos e a União Europeia. Tá? Ou seja, é algo que, desde o fim da Guerra Fria, se questiona se ainda seria necessário e se os europeus não poderiam ter uma forma própria de ter uma agenda de defesa e de diplomacia comum. Tá? Outra questão que envolve é que poder naval e poder terrestre. Tá? Quando nós vermos as outras potências, principalmente do eixo 3, nós vamos ver do que nós estamos falando, e esses países ainda têm a característica básica de um poder naval, ou seja, eles são um pouco contra a invasão de grandes territórios muito povoados, distantes do mar, etc. Vejam tudo o que aconteceu ali no Iraque, vejam o que aconteceu recentemente no Afeganistão, como é que acabou essa história. Tá? E terceiro é o seguinte: Israel é um membro associado a esse grupo, mas Israel, por questões de defesa, tá, ele tem uma agenda um pouco diferente. Tá? Vamos dizer assim, os Estados Unidos, o Reino Unido, eles têm um conjunto de interesses que são globais, vamos dizer assim. Tá? E, nesse sentido, por exemplo, no Oriente Médio, eles têm que lidar com países árabes, eles têm que lidar com uma série de coisas. Por exemplo, o caso do Irã. Né? Por que, na época da administração Obama, começou aquela negociação da questão nuclear com o Irã? Tá? Ora, porque, graças aos embargos, o Irã ele estava se aproximando mais e mais da China e da Rússia. Tá? Então, obviamente, isso contraria os interesses de Israel. Então, vamos dizer assim, as agendas nem sempre são coincidentes e, atenção, um país menor, ele nem sempre é um joguete na mão de um país maior. Se ele tiver projeto, se ele tiver vontade política, tá, ele consegue ter uma agenda própria. Então, Israel, ele tem ligações com esse grupo, mas ele tem também uma atuação independente. Pontos de apoio externo foram aqueles que eu mencionei no mapa, né, que, principalmente na África, na Ásia, na América Latina, há alguns países que são assim sócios desse grupo, né, mesmo estando em outra região. Por gentileza, o próximo. Aqui é só um mapa ilustrativo para mostrar bases. Essas coisas mudam muito, tá? E com a tecnologia já não é necessário, às vezes, ter bases físicas permanentes ali, é só ilustrativo. Pode passar o próximo. Aqui, algo que eu mencionei a vocês, só para falar do Reino Unido. O Reino Unido tem Gibraltar, ele tem duas enormes bases no Chipre. Se vocês olharem o mapa do Chipre, vocês vão ver que o Chipre tem uma parte do sul
greco-cipriota que entrou na União Europeia, uma parte norte que está invadida desde 74 pela Turquia, né, não é reconhecida, e vocês vão olhar que tem uma parte imensa, que não é pouca coisa, algo que eu diria assim que em torno do território total de 15% do território são essas duas bases enormes que estão exatamente em frente ali ao Líbano, numa posição muito estratégica. Aí vocês veem que mesmo nas antigas colônias, o Reino Unido ele se retira, mas ele fica com um pedacinho. Então, ele deu independência para as Bahamas, mas ficou turcos e caicos, ficaram nas mãos dele. Deu independência para a Jamaica, mas ficou com as Ilhas Caimã. Então, todos os oceanos têm pequenos territórios, né? E que em volta deles tem um mar territorial, né? E uma zona econômica exclusiva, e todos esses lugares podem ter bases, podem ter torres de escuta, etc. Então, se vocês projetam isso aí, vocês veem que o Reino Unido não é só aquela pequena ilha ali na Europa, mas ele está ainda espraiado. Né? Eu diria assim que o Reino Unido ele soube se reinventar. Né? Eles são muito inteligentes, eles conseguem, a cada ciclo, vamos dizer assim, se reinventar, e agora, saindo da União Europeia, é uma mensagem muito clara também do que isso significa. Por gentileza, o próximo. Então, por que o professor não quis colocar os países ricos da Europa junto com o eixo 1? Porque eles são diferentes. Tá? A União Europeia, sem Reino Unido, Japão, os tigres, quem seriam? Coreia do Sul, Taiwan, Singapura. O que são esses países? São países que têm um capitalismo industrial avançado. Aquilo que alguns autores economistas chamam, às vezes, de modelo Renan, ou seja, modelo industrial. Tu tem fábrica de mercadorias, esses países têm tecnologia avançada, ou utilizam tecnologia avançada, e eles têm um grande volume de capital. Tá? Eles têm um alto PIB per capita. Tá? Eles, além de serem democracias de consumo, eles são estados de bem-estar social. Tá? Atenção, os países liberais anglo-saxões, eles não têm uma rede de bem-estar social. Olha, o Obama teve que criar o Obamacare porque a população americana não tinha, né? A pessoa tem plano de saúde quando tem um emprego, ou ela paga por fora, ou aquele cargo que ela ocupa. Então, tem gente que às vezes que diz que a pior coisa não é ficar desempregada de não receber salário, é de não ter assistência médica, tá? É gratuito. Então, assim, a Europa tem um estado de bem-estar social, tá? Porque lá houve sindicalismo, lutas sociais, eram vizinhos de revoluções. Tá? Como é que a gente explica que os países escandinavos, que eram extremamente pobres no século XIX, eles aparecem da Segunda Guerra Mundial como países prósperos? Tá? Como é que se explica isso? Então, são coisas que o analista tem que sair daquelas fantasias turísticas e entrar numa investigação histórica mais séria. Tá? E cada país cria cada país cria uma imagem pública para as pessoas. Tá? Então, as pessoas no mundo inteiro, você pedir assim, você me escreva uma página sobre os países escandinavos. O que as pessoas dizem? Social-democracia, bem-estar social, só fazem bem para o mundo inteiro, etc, etc. Será que é bem assim? Tá? Aí vem um problema. Uma concorrência comercial e tecnológica com o eixo 1. Concorrência comercial
no agronegócio, porque existe a política agrícola comum europeia, questão a tecnologia aeroespacial, tecnologia militar, a questão cultural, né? Porque os países europeus, em geral, eles têm um cinema que é autofinanciado, é financiado pelo próprio país, não está naquele modelo de mercado Hollywood, então há uma pressão muito grande, né, sobre. E, então, vamos dizer assim, isso aí ficou bem claro. O governo Trump, ele não é um governo disfuncional, e nem o Trump é uma pessoa. Não interessa qual é o caráter dele, interessa que ele tinha uma visão empresarial e ele, uma vez no poder, ele não era um político. Aliás, no mundo inteiro, todo mundo está cansado de político. Né? Vejam assim, essa coisa dos partidos aí, em todos os países agora, até mesmo na Colômbia, as pessoas que se concorreram ali foram outsiders, são gente que estava por fora de um sistema que tinha mais de meio século de funcionamento. Tá? Um regime político calcado naqueles partidos tradicionais, no qual ninguém mais acredita. Tá? Então, o Trump ele pressionou todo o tempo a União Europeia. Tá? Ele, sim, ele botou sanções contra algumas empresas, tá? E aquela questão da OTAN, ele não queria acabar com a OTAN. Tá? Ele simplesmente desejava que a OTAN, os países europeus, aumentassem para 2% do PIB o gasto com defesa. Ou seja, para que eles financiassem. Esse era o objetivo. Tá? E parece que eles estão fazendo isso agora em função da questão da Ucrânia. Eles resistiram anteriormente, mas estão cedendo agora. Outro problema, né, é que esses países eles têm bases militares estrangeiras no seu território, supostamente para protegê-los. Não se sabe bem de quem. Né? Esses países, na verdade, seu núcleo são os países derrotados na Segunda Guerra Mundial. Alemanha, Itália, Japão, né? E outros países menores que foram aliados do eixo, e países como a França que foram ocupados pelo eixo e que, de certa forma, até fizeram parte e que já falam uma palavrinha sobre a França aqui. Tá? Então, esses países, eles são países que carecem de recursos de poder militar autônomo e de plena soberania. Tá? Acho cômico que um jornalismo barato mostre a Alemanha vai agora gastar mais em defesa, vai aumentar seu exército, isso é um perigo e tal. Ninguém quer fazer serviço militar na Alemanha. Isso é um problema. Esses países modernos, industrializados, de classe média, as pessoas não querem fazer serviço militar. São muito poucos. Tá? Então, o bom, muitas vezes, da gente trabalhar nessas, ter contato, né, esse contato com os cursos que são, vamos dizer assim, interagem aí com o setor de defesa, né, no Brasil e nos outros países, eles são muito bons porque a gente começa a ter uma visão que na academia a gente está sempre no politicamente correto. Não, eu sou um pacifista. Eu também sou um pacifista. Só que o mundo está coberto de guerras e a gente tem que entender como é que isso funciona e o que acontece. Né? Então, quando pega e lê sobre a questão da situação da defesa nesses países, né? fica surpreso porque realmente eles não têm condições. Tá? E aí é por isso que eles hesitam. Assim, a OTAN impõe mega estratégias que podem contrariar alguns elementos do poder nacional? Sim, acontece isso. Porém, acontece também, né, que eles têm medo, porque a Alemanha, em função da Segunda Guerra, ela não pode fazer absolutamente nada que os vizinhos se assustam. Tá?
Então, a Alemanha ela tem uma política muito que se autolimita. Tá? E aí tem um caso que é um caso, esse sim, um caso para psicólogo, tá? Que é o caso da França. A França é uma exceção porque, ao contrário dos outros, a França é uma potência nuclear. Tá? Ela é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Ela tem uma indústria aeroespacial e militar com tecnologia própria, ou seja, um avião francês, um tanque francês, ele tem assim, ó, ou pode ter, se eles quiserem, 100% de tecnologia francesa. Ele não está sujeito a sanções internacionais, nada disso. E só tem 3 países que têm isso. Os Estados Unidos, obviamente, a Rússia, pelo que ela herdou da antiga União Soviética, e a França. Agora, a França ela tem bases, a França tem fronteira com o Brasil. A Guiana não é uma colônia, ela é considerada território metropolitano francês. Ela elege deputados que estão lá no parlamento em Paris. Tá? Ela tem territórios no Caribe, ela tem territórios no Pacífico, ela tem territórios no Oceano Índico. Tá? Então, vejam, ela tem bases militares nesses lugares, né? Mas, no entanto, ela carece de projeto estratégico. Tá? Ou seja, a França troca de partido, troca de presidente, tá? E a gente não consegue entender, e ela não consegue desenvolver uma linha, tá? Própria. Como é que se explica isso? Naquela percepção estratégica das elites que eu mencionei, que é histórica. O que aconteceu com a França nas últimas? Depois do Napoleão, o que aconteceu com a França? As guerras que a França se envolveu, tá? Ela só venceu com a ajuda dos outros. Tá? Primeira Guerra Mundial destruiu uma parte importante do território francês, que pagou um preço altíssimo, e todo mundo sabe que se não tivesse os ingleses, os americanos e os russos do outro lado, os russos atacavam na Primeira Guerra a Polônia, e os alemães tinham que tirar tropas da França e levar lá para a Polônia para lutar contra os russos. Tá? E depois da Segunda Guerra Mundial, bom, ela foi derrotada, ocupada, tá? E tem um problema interno, vamos dizer, com relação a isso. Então, talvez por aí a França ela hesite em tomar, né? Ela barganha alguma coisa, mas ela poderia ser uma base de um poder europeu junto com a Alemanha, mas ela também tem medo que a Alemanha, porque a Alemanha é mais rica, depois que incorporou a Alemanha Oriental, ela ficou maior em população, etc, etc. Tá? Então, tem alguma coisa ali que impede que a França tenha um projeto estratégico. E ela tem uma antinomia entre as relações econômicas e políticas. Tá? Afinal, ela está na OTAN ou ela pode participar da Eurásia, de onde vem o seu gás, o seu petróleo, os seus minérios estratégicos, tá? E para onde ela vende inúmeros produtos, onde está realmente o seu mercado. A relação econômica dela com os Estados Unidos é uma relação mais concorrencial, e o seu mercado maior está justamente naqueles países eurasianos. O próximo, por gentileza. Aqui mapas ilustrativos, tá? Considerando, aqui vocês podem observar que a OTAN ela duplicou o número de países após o fim da Guerra Fria. Tá? Hoje ela tem o dobro de países que ela tinha na época. Aqui já não são mais parceiros, mas sim membros. A Montenegro, né, e a Macedônia, aqui também já ingressaram. Agora está essa história da Suécia e da Finlândia, que não sabem se entram, se não entram, e aqui tem um eixo. Por que a, não sei se está aparecendo no cursor, mas por que a península aqui da Crimeia é tão importante, mais do que ter uma praia para os russos tomarem sol? Porque aqui tem um eixo de países que vem Moldávia, Ucrânia
Geórgia, Azerbaijão, e do outro lado ali tem o Turcomenistão, que chega até a fronteira com o Afeganistão. Todos esses países são países que estão, de alguma forma, parceiros da OTAN. Tá? Então, tu tem uma coisa que separa ali, separa o Irã, separa a Turquia, né? separa do Oriente Médio. Então, a geopolítica está aí e ela é bem dinâmica. Vamos para a próxima. O terceiro eixo, quem é ele? O terceiro eixo é o eixo heterodoxo, autônomo, emergente, semiperiférico. São potências emergentes, grandes e médias, que estão em fase de industrialização. É o BRICS, e eu adicionaria aí países que, como a Turquia e como o Irã, que são países que têm características próprias. Não quer dizer que ele vai ter, por exemplo, a política turca, ela vai numa oscilação permanente, mas você observa ali que tem uma defesa do interesse nacional turco. Tá? Então, ela muda de posição conforme as circunstâncias, mas vimos coisas que não se imaginava. Né? Por exemplo, em função daquela tentativa de golpe que houve na Turquia, tá? Os turcos fecharam a base de Incirlik, que é uma base aérea da OTAN, poderosa, né? Lá na fronteira quase com a Síria e com o Irã. Quem diria que um país... E aí a União Europeia fazendo ameaças, e eles disseram, olha, nós nunca vamos ser aceitos na União Europeia, portanto, vocês não estão nos assustando com isso. Pelo contrário, o neo-otomanismo que eles têm trazido mostra que o seu interesse é se voltar para aquelas regiões do Oriente Médio como modelo político e como mercado, zona de investimento, busca de alianças, etc., inclusive para a África. Então, a Turquia e o Irã, eles estão muito ativos, né? Não é só para apoiar grupos armados ou coisas do gênero, mas é uma relação econômica muito forte com outros países da região e, inclusive, da África, que as pessoas não conhecem isso. Tá? Eles são uma semiperiferia. Aquele conceito de semiperiferia é um conceito bem discutível, não vamos ter tempo de discutir isso aqui, mas ele é um conceito que a gente tem que lidar com ele. Tá? Então, eles não são ainda países do núcleo central, mas eles também não são periféricos. Então, eles são considerados uma semiperiferia com autonomia. Tá? Eles são países em rápida mundialização, ou seja, eles são países... Veja bem, a China, em quase 5.000 anos de história, ela nunca teve presente em todas as regiões do mundo como ela está hoje. É uma coisa absolutamente nova. Tá? Mesmo a Rússia, com todas as dificuldades, ela também tem mundialização. Agora, apesar disso aí, da China largou mais um porta-aviões agora, eles ainda não têm poder ofensivo. Tá? Isso é pura... Eles tentam mostrar força e o outro lado, os seus adversários tentam dizer, viu como eles têm força? Nós temos que ter mais força. Então, vamos dizer assim, não adianta criar uma esquadra imensa, porque isso aí tem que fazer uma doutrina, tem que formar quadros. Né? Fazer um avião moderno é mais fácil do que formar uma classe de pilotos que saibam operar em outras condições. A China foi um país sempre que mais se defendeu e não atacou. Eles não têm esse poder ofensivo. E mesmo a Rússia, ela nos mostra uma certa limitação nesse sentido. Né? É óbvio que a guerra na Ucrânia ela não é uma guerra puramente militar, ela é uma guerra política e econômica, né? que pode se prolongar e não vai ser o campo de batalha que vai ser o decisivo. A China é uma sociedade emergente, né? Bem modernizada. A China fez uma modernização. Se nós olharmos aquilo lá no início da Revolução, que chamou
a legislação sobre a mulher e sobre a família, ali está colocada as condições jurídicas de igualdade. Proibida a poligamia, proibida a compra e venda de noivas, etc., né? O direito da mulher estudar, etc. Então, isso aí, vamos dizer, se tornou qualitativamente diferente, por exemplo, no caso da Índia, tá? Que é uma sociedade de castas. Então, a China ela passou por uma modernização que, claro, como largar uma pedra dentro d'água, sai aquelas ondas de círculos concêntricos, né? Então, até chegar na última aldeia, até que as pessoas da última aldeia estejam absolutamente conectadas com o mundo moderno, leva um tempo. Mas o que nós vemos é que a China é um país que se modernizou enormemente, uma sociedade que é moderna, tá? E ela quer ganhar tempo sem guerra para amadurecer a sua economia e a sua tecnologia, tá? Já a Rússia, ela é frágil, ela está reemergindo, tá? Ela tem apenas um PIB, que é o PIB da Espanha, sendo o maior país do mundo em extensão territorial, tá? E ela tem que se bancar sozinha, tá? Ela não é membro da OTAN. A Espanha, que tem o PIB da Espanha, ela faz parte de um bloco poderoso, tá? Mas a Rússia não. Então, o seu problema assim, é um problema geopolítico, tá? Porque o país ele retrocedeu 400 anos. A dissolução da União Soviética fez com que o mapa, peguem um mapa e vejam lá, é a época do Ivan IV, o terrível. A Rússia voltou àquele território, mais ou menos, que ela tinha naquela época, tá? Ela andou 400 anos para trás. E com problemas nacionais. Nacionais quer dizer assim, qual é a identidade nacional da Rússia? Porque a Rússia, ao contrário da Ucrânia, que quer ser um país nacional, de nacionalidade ucraniana como língua oficial e única, a Rússia é uma federação ainda, como a União Soviética era. Então, veja bem, é algo que não é tão simples assim. A Índia é emergente, mas ela é vulnerável, ela tem uma sociedade arcaica e ela tem problemas muito sérios, tá? Vocês imaginem o que uma seca prolongada de vários anos poderia fazer em termos sociais, de provocar revoltas massivas e coisas desse tipo, tá? Então, a Índia ela é importante, tá? Mas ela ainda é vulnerável e ela tem que fazer uma revolução social, quer dizer, modernizar a sua sociedade, superar a sociedade de castas, tá? E a sociedade de castas é muito bonita, tem gente que acha tudo lindo, assim, aquelas religiões e tal, porque não vivem lá. Falem com as pessoas que vivem lá e vocês vão saber o que é aquela vida que eles levam, tá? Brasil e África do Sul estão numa encruzilhada estratégica, né? Uma encruzilhada estratégica. São países que estão com problemas de definir a sua orientação internacional e, no caso, né, ambos eles têm um problema político interno que afeta as relações externas, tá? Então, por exemplo, a África do Sul ela tem teve um pacto onde o Congresso Nacional Africano ele ganha as eleições e governa, mas o poder econômico, social, ainda está nas mãos de grupos econômicos que não podem ser tocados, de interesses que não podem ser tocados. E a população ela vive, então, uma situação muito difícil, e isso explica aqueles problemas políticos que eles têm. O Brasil também tem, eu acho que é mais ou menos o problema da América Latina como um todo, né? Uma enorme oscilação e falta de uma orientação estratégica. Nós estamos com essa indefinição estratégica e isso aí está em todos os países, né? Em todos os países, mais ou menos, acontece isso.
com a Eurásia, ocorreria a volta de um poder terrestre, dando razão àquela velha visão geopolítica, tá? Nós temos a Organização de Cooperação de Xangai, que é algo que tem que ser estudado. E o que se faz atualmente é que se procura não falar nesse assunto, é como se ela não existisse, tá? Porque mostrar que ela existe, vamos dizer assim, complica um pouco a visão que se quer dar do mundo, né? Digo, as potências mais poderosas. E o Obor e a Nova Rota da Seda são instrumentos, agora nós olhamos no mapa para ver qual é o seu papel na Europa. Existiria uma disputa oceânica com o Ocidente e as organizações internacionais, esses países seriam... Olha, é interessante, mas o governo Trump ele trouxe um quadro muito curioso, né? Que os Estados Unidos, o governo norte-americano, começou a questionar a globalização e as organizações internacionais. E a defesa né, do livre comércio e das organizações começou a ser feita pela Rússia, pela China, que eram alvo, né, de formas de contenção. Então, é muito curioso, porque se acusa os BRICS de serem contra. Eu acho que essa questão oceânica é uma maneira de garantir acesso aos recursos de outros lugares e não sofrer bloqueios, né? O papel que a Europa pudesse vir a adotar, a Coreia do Sul e o Japão, seria estratégico para o eixo 3. Tá? Porque esses países, volto a insistir, são países cujas relações econômicas são predominantemente com países dos BRICS. A maior parte do seu dinheiro, da sua riqueza, vem dessa relação. Tá? Porém, em termos político-diplomáticos, a sua aliança é diferenciada, tá? Tá para outro lado. Então, esses países eles teriam que se posicionar, mas isso é muito difícil. Tá? É muito difícil. O Japão não quer ser junior partner da China. Ele até pode aceitar uma acomodação. Agora, qual seria o seu futuro mantendo essa aliança dependente com os Estados Unidos? Então, vamos dizer assim, essas elites elas estão sob enorme pressão. As elites europeias e desses tigres asiáticos, do Japão, eles estão sob enorme pressão internacional. Então, a atitude que eles viessem a tomar seria interessante. E aí algumas pessoas dizem, não, o governo alemão não sabe o que quer, porque, olha só, o primeiro-ministro um dia diz uma coisa, depois ele diz outra coisa, tá? Mas, na verdade, é o retrato desse problema. É um problema muito difícil de resolver. Tá? E a Turquia e o Irã, como já mencionei, eles estão ali na potência. Por gentileza, pode passar a próxima? Aqui tem a Organização de Cooperação de Xangai e quero só atualizar, é incrível isso, mas a internet que nos dá tanta coisa não nos dá muita coisa. Não consegui achar um mapa atualizado, né, nem no site da Organização de Cooperação de Xangai, porque o Irã e o Afeganistão ingressaram na Organização de Cooperação de Xangai. Tá? Agora, esse ano. Então, e nós temos ali outros países que são observadores, como a Mongólia e a Turquia e a Bielorrússia, que são países portadores de diálogo. E essa organização tem, inclusive, a Índia e o Paquistão, arqui-inimigos, dentro da mesma organização. Tá? Tem uma coisa assim que a Rússia, com medo do crescimento da China cada vez maior, também não quer ser junior partner da China. Ela propôs a entrada da Índia para dar uma equilibrada dentro do bloco.
a China aceitou desde que o Paquistão também entrasse. E o Paquistão entrou. Então, vejo assim, que existe um jeito asiático de governar, né, ou eurasiano que seja, que é muito interessante. Tá? Próximo, por gentileza. Esses aqui são mapas bem conhecidos, tá? Eu só chamo a atenção para a ponte terrestre, né? Essas ferrovias, oleodutos, gasodutos que ligam já o polo industrial da Ásia, né, com o polo consumidor da Europa, passando pelo polo, que é a ponte, e a área que produz energia para a China, né, energia e minérios raros para a China e para a Europa, que é a Rússia e o Cazaquistão. Tá? Então, está aqui a nova Rota da Seda, ela é uma forma de acesso, né, de integração do continente, tá? E chama atenção para o seguinte, tá? Tem os corredores aqui no Paquistão, aqui no Myanmar, etc., né? Mas chama atenção que o acesso ao Oriente Médio ele começa a se dar agora por terra, tá? Ou seja, consegue chegar aqui sem ter... Esse corredor que está sendo construído no Paquistão, ele termina na entrada do Golfo, tá? Mas tem um acesso a essa região por terra, tá? Enquanto essa outra rota ela vem aqui por mar, mas como antigamente era o comércio, tá? Comércio árabe, comércio até chinês durante um período curto, há 500 anos atrás, ele chega na costa da África. Aqui estão sendo construídas ferrovias, aqui estão sendo construídas ferrovias que estão ligando o Atlântico ao Índico. Tá? Já tem algumas aqui, estão sendo construídas outras. Tá? O Egito está construindo uma capital nova, vocês sabiam disso? Nós vamos publicar no nosso site lá do Nerint, na revista Austral, uma reportagenzinha, uma nota, né, um pequeno artigo, onde mostra países que estão construindo novas capitais. Tá? Então, Myanmar construiu uma capital no centro do país, para escapar daquele porto britânico, construído pelos britânicos para drenar as riquezas do país. Tá? Aqui o Egito está construindo um novo entre Cairo e Suez, tá? E a própria Coreia do Sul está construindo uma nova capital no centro do país, não mais na cima da fronteira. Tá? Mas isso aqui é importante. E, por fim, já vamos nos encaminhando para o final. Próxima. E esse último eixo, que seriam os países, vamos chamar assim, quase quarto mundo. É uma zona que está em disputa estratégica pelos demais polos. Tá? Há uma corrida por essas regiões. Tá? Então, nós vemos hoje uma narrativa, por exemplo, anti-chinesa, que é muito clara disso, ou seja, o perigo que a China representa, etc. Tá? Eu vou passar a vocês um livro que foi publicado, eu juntei ali, o pessoal do ISAP me pediu material para publicar o primeiro livro de uma série que eles fizeram, um livro de distribuição gratuita. Tá? Chama-se... vou mostrar a capa. Isso aqui, o desafio do Oriente na crise do Ocidente. É uma coletânea de textos que tem a ver com isso. Então, nós vamos observar, tá, que há uma aceleração, como no final do século XIX aconteceu, no início do século XXI está acontecendo. Há uma corrida por recursos naturais, que não é só alimentícios, e que está acontecendo uma grande mudança no mundo, que é o seguinte: milhões de pessoas estão saindo da linha de pobreza e estão entrando na faixa de consumo. E isso está mexendo com a própria estrutura do capitalismo internacional. Tá?
ele foi desenhado como um modelo muito piramidal. E no momento que tu consegue alargar o desenvolvimento para uma parcela maior da humanidade, a demanda por recursos naturais ela se torna muito grande. E pior, o mundo está numa situação, tá, em que a cultura consumista dominou, ou seja, todo mundo quer consumir loucamente mais do que necessita. Tá? Então, isso aí tem um efeito multiplicador muito complicado. Trata-se de estados que são médios e pequenos. Tá? Tem uma abundância de recursos naturais, obviamente, e humanos. Né? Principalmente, eu volto a insistir nisso, ou seja, a fase de expansão demográfica está se dando agora, tá? nesses países do Sul. Na América Latina, não. Tá? Já vamos ver aqui. Mas na África, partes da Ásia e partes do Oriente Médio, mas não é mais a China, é mais a Índia e outros países menores. Mas isso aí implica também o seguinte, não é só o número de pessoas, mas eles têm pessoas jovens. Os países desse eixo são países onde está a juventude do mundo, que já não está mais no hemisfério norte. Até mesmo a China já está tendo problemas com isso. Tá? E até mesmo a América Latina, a maioria dos países já entraram numa fase demográfica de redução de natalidade e envelhecimento da população. Isso é fundamental para entender a geopolítica de hoje, tá? Porque nós vamos ter uma mudança qualitativa na relação entre as regiões, que é muito objetiva nesse sentido. Tá? Isso aí mexe com a questão de imigração, refugiado e assim por diante. Tá? Falta articulação diplomática e existe uma limitadíssima capacidade de defesa por parte desses países. Tá? Então, essa é sua mais uma das suas vulnerabilidades. O nível de desenvolvimento é médio ou baixo, tá? Tanto o desenvolvimento econômico como social. Às vezes, onde tem algum desenvolvimento socioeconômico, há uma desigualdade tão acentuada que isso cria uma vulnerabilidade para o país. Conflitos e instabilidade política. Tá? Então, esses países são países que estão cada vez mais conectados globalmente, mas eles sofrem ainda de conflitos de ordem política, instabilidade, mas também criminalidade e outras coisas dessa natureza. Quando eu me refiro aqui a criminalidade, não quer dizer que não tenha na Europa, tá? Ou em outros lugares. Só que lá, vamos dizer assim, o sistema não chega a ser afetado, capacidade governativa. E, por último, assim, uma rápida definição de cada área dessa zona, porque essa zona é a zona maior, tá, do mundo. O Oriente Médio ele vive uma guerra de posições, ele é um pivô geopolítico. Então, faz muitas décadas, eu diria que talvez um século, as posições adversárias no Oriente Médio, elas estão cristalizadas como se fosse uma guerra de trincheiras. Ou seja, para mudar um pouquinho no Oriente Médio, aquilo ali tem um custo elevadíssimo. Então, ali é um lugar que um conceito militar chama-se guerra de posições. Mas ele não deixa de ser um pivô geopolítico. A África, pelo contrário, a África hoje vive uma guerra de movimento. Tá? Os países africanos eles estão passando por uma mudança, uma transformação muito rápida. Tá? Eles estão passando pelo desenvolvimento e justamente os países do eixo 1, 2 e 3 se atiraram, né, para esse novo espaço geopolítico, que para o nosso entorno estratégico aqui do Brasil é fundamental. Tá? O que acontecer na África vai ter consequências muito diretas na gente aqui. Nós não temos mais problemas estratégicos em fronteiras terrestres, vai ser um problema marítimo. Mas quero dizer com isso que lá, sim, está sendo jogado um jogo
que pode haver mudanças, né, progressivas. E lá a China fez um grande avanço por propor um tipo de negócio que os países, as antigas potências ricas não ofereciam. América Latina. O quadro da América Latina é um quadro de indefinição estratégica e fragmentação política. Tá? Ou seja, as nossas formas de articulação, os nossos blocos econômicos aqui, eles estão sempre, a gente tem que, às vezes, olhar para ver se eles ainda existem ou se desapareceram. Tá? Então, vamos dizer assim, nós somos uma área que começa a ser disputada também e nós não conseguimos ter uma definição estratégica. Tá? E, por fim, a Ásia. A Ásia conhece desenvolvimento. Eu estou aqui, a Ásia, estou me referindo a fora o BRICS, tá? Fora a Índia e a China, tá? O resto da Ásia. O resto da Ásia também está passando por desenvolvimento, também está sendo marcado por uma busca de autonomia e por a formação de projeto nacional. Tá? Então, como é que é? A Indonésia também está mudando de capital do lugar. E isso, assim, quando saiu do Rio para ir para Brasília, não era um problema geográfico, é um projeto histórico que estava dado há muito tempo, tá? Para integrar outras regiões, enfim, tá? Para sair da herança ali litorânea, vamos dizer assim. Então, esses países asiáticos, tá? Eles são países que estão passando por desenvolvimento, sim, tá? Eles têm uma luta por autonomia e têm um projeto nacional. Tá? Então, são países que merecem assim, que fiquemos atentos, tá? ao que acontece lá. E tem uma última coisinha que só para vocês olharem. Isso aqui, por exemplo, é um mapa que as pessoas não enxergam, não, mas o mar, ele não tem só navio, o mar já está cheio de oleodutos e gasodutos em mares menores, mas os grandes oceanos têm cabos submarinos, tá? De internet e pouco vai para o satélite. Agora, se referiam um pouco ao problema dos cubanos, os cubanos têm que alugar canal de satélite, que é caro e não é a forma maior. E aqui o mapa é pequeno, mas a gente pode ver que todos os cabos contornam, né? Contornam Cuba, e isso cria um problema de conectividade. Mas observem, isso aqui vai atualizando ano para ano, mas há formas de ligação não vistas pelos nossos olhos e que também são partes da geopolítica. Bem, eu queria agradecer a atenção de quem aguentou, né, dos que vão olhar ainda a exposição. Mais detalhes são dados na publicação que foi referido. Eu vou repassar para a coordenação o link desse livro aqui, né? Até um PDF, isso aqui é gratuito, pessoas podem observar, e muitos desses temas estão desenvolvidos, principalmente isso que se chama hoje de confronto Oriente versus Ocidente, tá? Que, aliás, então, os ucranianos dizem, nós somos Ocidente, os russos são Oriente porque eles são mesclados com mongóis e com etc, etc. E daí chineses, porque o chinês é Oriente. Tá? E, bom, então, afinal, o que quer dizer isso? Nós vamos engolir esse discurso lá que é do Samuel Huntington, vamos raciocinar dessa forma? Acho que não deveríamos. Então, eu passo isso para vocês. Quero agradecer muito a atenção e esperar que esse estudo que eu fiz, essa proposta de análise, ela produza mais luz do que calor. Obrigado. Muito obrigado, professor Vicentini, excelente abordagem. Esse livro que o professor mencionou, ele faz parte de uma coletânea que inicialmente vai ser lançado agora no segundo semestre em inglês, mas já estamos pensando até, inclusive, em fazer a tradução para sair uma versão
uma versão em português. Bom, agradeço a todos que estiveram presentes nessa conferência de abertura. Agora nós vamos em outro link para as mesas redondas, onde nós teremos aí temas relacionados às novas dinâmicas da oceanopolítica e o desafio da geopolítica, que vai ser coordenada pela professora Fernanda Correia, que atualmente está no Ministério da Defesa. Agradeço, professor, mais uma vez, a todos que estiveram presentes. Muito obrigado e seguimos em contato sempre. É um prazer, hein? Obrigado, bom sucesso para o evento. Obrigado. Muito obrigada, professor. Pessoal, coloquei o link da próxima sala aqui no chat. De qualquer maneira, todo mundo recebeu por e-mail. A gente se vê já, então, na próxima sala. Professor Paulo, muito obrigada. Até uma próxima. Nada, até mais. Obrigada. Tchau, tchau.